Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu sou o Afonso Moreira Júnior e tenho a grata satisfação no programa Conviver desta tarde de receber, de acolher, de conviver com Domingos Pardal Braz, teólogo, escritor e pesquisador. O tema da nossa entrevista, a doutrina da Mãe de Deus. O professor Domingos Pardal Braz é formado bacharel e licenciado em História pela Universidade Católica de Santos. É bacharel em Teologia. É licenciado em Filosofia pelos Claretianos de São Paulo. Especializações do professor: Paleografia, Biblioteconomia, Arquivística e Museologia. Nos seus domínios dos conhecimentos adquiridos pelos seus estudos, antiguidades orientais, letras clássicas, filosofia clássica, patrística e patrologia, Antigo e Novo Testamento, história da Reforma Protestante, história da educação, teoria sociológica, teoria psicológica, teoria histórica, etc. Ele é pesquisador nas áreas de psicologia e parapsicologia há cerca de 30 anos. É estudioso de literatura comparada. É membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, do Sodalício Cultural José Marti de Santos, São Paulo. É autor dos livros: Livro das Mil Perguntas, Manual de Ética Moral, Protestando contra o Protestantismo, a Ortodoxia e o Cânon do Antigo Testamento. O mito da Bíblia, psicologia, parapsicologia e positivismo. Professor Domingos Pardal Braz, boa tarde. Boa tarde, Afonso. É para nós um motivo de grande honra e de imensa satisfação estar novamente aqui com você e com o seu maravilhoso público. Fico muito feliz. O público agradece o seu carinho, professor. Olha, o professor já esteve aqui em nosso programa, ele está retornando por sugestão daqueles que nos ouvem pela rádio, que nos veem pela TV Mundo Maior, e o tema foi sugerido. Um tema, assim, bastante interessante, bastante polêmico, a doutrina da Mãe de Deus. E eu vou começar, primeiro, lembrando a você que o programa está sendo gravado e que nós não temos, assim, a participação direta dos telespectadores e ouvintes, mas por intermédio do nosso e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com, nós recebemos a sugestão de trazer o professor, algumas perguntas chegaram, então, por intermédio do e-mail, critique, mande sugestões, e eu quero também reiterar um aviso, que é crônico. Algumas pessoas estão me mandando e-mail: Afonso, você não traz o fulano que eu indiquei, você não tomou conhecimento. Não é nada disso. É que para estar no programa, é preciso compatibilizar as agendas, conforme aconteceu agora com o professor. Acerta de lá e acerta de cá. O que existe é o seguinte: necessidade de acerto de agenda. Bom, professor Domingos Pardal Braz, sim, querido. O que é a mariolatria, como ela surgiu no panteão católico, e qual é o seu significado no contexto religioso? A adoração à Mãe de Jesus Cristo. Mais uma vez eu reitero que é uma grande alegria estar com todos vocês.
O termo mariolatria é um termo recente, né, que foi cunhado após a Reforma Protestante pelos defensores dessa ideologia. Nós, cristãos apostólicos, sejamos ortodoxos como eu, católicos ortodoxos, sejam apostólicos romanos, anglicanos, de diversas igrejas apostólicas, usamos o termo mariofilia, tá? Amizade ou amor por essa personalidade tão importante, tão relevante no cristianismo, que foi a Virgem Maria. E em termos de reverência para com a Virgem Maria, nós podemos dizer que esta reverência ela sempre esteve presente desde os primórdios do cristianismo. Nós, inclusive, podemos ler no próprio Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, eu separei aqui esse trecho, tá? No capítulo 1, versículo, chama-se Magnífica, tá? 48, a própria Virgem Maria teria dito estas palavras: sim, porque de agora em diante todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Esta citação está no Evangelho, repito, de São Lucas, capítulo 1, versículo 48. Livro que, claro, os protestantes consideram inspirado. Tá? E está declarando que todas as gerações futuras, de homens de boa vontade, mulheres de boa vontade, sejam cristãos ou não cristãos, proclamariam Maria como bem-aventurada, tendo em vista a relevância daquele ser que foi gerado por ela, que é Jesus Cristo. E a partir dessa citação, isso aí já quando Jesus Cristo estava prestes a se encarnar e a nascer, isto continuou, teve uma continuidade na espiritualidade cristã desde os seus primórdios. E nós vivemos diversas gerações de cristãos, no século I, II, III, IV, V, VI, proclamando, até os dias de hoje, a Virgem Maria como bem-aventurada. E para terminar essa minha resposta, existe uma oração que foi encontrada num papiro do Egito. A gente sabe que lá no Egito é um deserto e se conservam tudo que, praticamente muita coisa, não tudo, mas que você escreve, fica lá perdido, os fragmentos. E foi descoberto um papiro que parece ser datado do ano 200, do ano 180 da era cristã, um papiro que tem aí os 1800 anos mais ou menos, e esse papiro continha uma pequena prece, que dizia mais ou menos assim: a tua proteção recorremos, Santa Mãe de nosso Deus. E a oração continua, não quero aqui ser longo, mas é uma oração, a oração mais antiga, dedicada à Virgem Maria, ela é do século II da nossa era. Então, já no ano 180, 200 depois de Cristo, já se faziam hinos, já se faziam preces a essa pessoa, proclamando a bem-aventurada. O professor Domingos, eu queria fazer uma pergunta ao senhor que é minha. Pergunta tudo o que você quiser. Meu Deus do céu, tenho aqui vai longe. Fica à vontade. Eu queria que o senhor também ficasse à vontade para me corrigir se mariolatria, essa é uma pergunta minha, claro, é um termo errado, pejorativo. Sim. Sim, porque é um termo cunhado pelos protestantes. Né? Eu vou tentar entrar na história da cultura. Tudo é questão de perspectiva. Tudo é questão de perspectiva. Então a gente entenderia se um muçulmano fosse contra qualquer homenagem feita à Virgem Maria, se o muçulmano tivesse qualquer coisa contra essa personalidade, nós entenderíamos. Agora, o curioso é que o muçulmano, Afonso, apesar dele não ser cristão, ele não reconhece a divindade de Cristo, ele não reconhece a relevância dos evangelhos, o muçulmano respeita a Virgem Maria. O muçulmano proclama a Virgem Maria não apenas bem-aventurada, mas imaculada. No Alcorão, Maomé afirma que a Virgem Maria não é apenas virgem, mas que ela é imaculada. Em árabe se diz nenhum muçulmano
eles são muçulmanos, não creem na divindade de Cristo, não são cristãos. Nenhum muçulmano, Afonso, diz a palavra Maria. Todo muçulmano diz Miriam al-Batullah, Maria a Virgem. E um cristão dos primeiros séculos, o bispo Epifânio de Salamina, ele dizia no século IV, nenhum cristão diz Maria sem antepor a palavra virgem. E os muçulmanos fazem, e os muçulmanos que não são cristãos fazem isso. A gente entende também os espíritas, tá? Que eu me sinto muito mais próximo, eu sou ex-protestante, sou ortodoxo, mas me sinto muito mais próximo dos espíritas do que dos protestantes. Digo isso a minha vida inteira. Porque o espírita não tem obrigação de ter reverência para com a Virgem Maria, porque muitos espíritas, acho que a maioria, não acreditam na divindade de Cristo. Claro que a doutrina de Rostag, controvérsia, mas em geral os espíritas não acreditam na divindade de Cristo. Apesar disso, todos sabemos o carinho, o amor, o respeito que os espíritas têm para com a Virgem Maria. Há espíritas que a proclamam perpetuamente virgem, há espíritas que dizem que ela é uma das maiores criaturas, se não a maior depois de Jesus, que habitou este planeta. Então, até os espíritas têm esse carinho, este amor. Se você investigar outras religiões, o budismo, por exemplo, que é uma religião tão elevada, eles também têm um imenso carinho, respeito pela Virgem Maria, e eles não são cristãos, e os hindus. Agora, o que nos estranha, Afonso, é que hajam pessoas que se digam cristãs, que gritem aos quatro ventos que são cristãs, que são eleitas, que são predestinadas, que são especiais, afirmam até com certa ferocidade a crença na divindade de Cristo, e ao mesmo tempo afirmam que a mãe dele é uma mulher ordinária, uma mulher comum, uma mulher qualquer, uma pecadora comum e que não merece nenhuma reverência, nenhuma veneração e nenhum carinho. Então, é nesse sentido que nós dizemos que mariolatria é um termo que vem deles, dos protestantes, e que, em geral, os espíritas, mesmo os anglicanos, os espíritas, budistas, as pessoas de boa vontade, não acolhem esse termo. Tá? Esse termo é imensamente pejorativo. Muito bem. O professor Domingos Pardal Braz, o senhor me deu a chance, eu tenho uma outra questão a perguntar, mas só para fazer um parênteses, para quem está nos assistindo, o objetivo... Claro, fica à vontade, fica à vontade. O objetivo do conviver é conviver com aqueles que têm uma crença religiosa diferente da nossa. Mas o professor está me dando aso, oportunidade aqui para dizer o seguinte, no Espiritismo, Jesus Cristo é considerado o Espírito puro e perfeito. Sim. Nosso modelo e guia está no Livro dos Espíritos, da questão 625. E Maria de Nazaré, mãe de Jesus, é considerada o Espírito de ordem elevada. Exatamente. Mas vamos em frente. Professor... Fico muito feliz em ouvir algo desse tipo. Mas é do coração e é da razão. Você sabe que há um poeta, foi um dos primeiros espíritas do Brasil, Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio, já espírita, escreveu uma epopeia em versos, muito linda, onde há versos, estrofes extremamente elogiosas, bonitas para com a Virgem Maria. Professor Domingos Pardal Braz, teólogo, escritor e pesquisador no programa Conviver para conviver com a doutrina da Mãe de Deus. Responde para nós agora aí com o seu conhecimento. É uma questão aqui muito interessante. Houve um momento na Igreja Católica Apostólica Romana em que o culto a Maria, Mãe de Deus, ficou tão grande, cresceu tanto, ganhou um corpo tão grande que superou o culto a Jesus Cristo, que é considerado o Deus vivo, o Deus encarnado, como o senhor pode melhor colocar. Claro. Se o senhor comentasse essa época difícil, acredito, para a Igreja Católica. Querido Afonso, quando nós consideramos que Jesus Cristo, como você disse, é Deus, é uma perspectiva diferente, por uma questão de coerência, nós costumamos valorizar
esteja relacionado com ele. Então, faz parte da ortodoxia, do catolicismo ortodoxo, e também faz parte da apostólica romana e do anglicanismo também, valorizar tudo que está diretamente relacionado com essa figura Jesus Cristo. Então, por isso você sabe que nós, cristãos apostólicos, nós temos reverência pela cruz, onde ele morreu, por exemplo. Tá? Nós temos verdadeira adoração pela Eucaristia, porque acreditamos que ele se faz presente nesse sacramento. Nós temos um imenso carinho pela Virgem Maria, mas não só por ela, por São José, que foi seu pai adotivo, pelos apóstolos que ele escolheu. Então, a visão apostólica romana, em parte, está de acordo com a visão ortodoxa, é uma visão orgânica. Quando nós veneramos a Virgem Maria, nós acreditamos que, em última análise, essa homenagem ela se dirige a Jesus Cristo, por ele ser seu filho. Da mesma maneira como quando nós homenageamos a cruz, acreditamos que a homenagem à cruz, em última análise, se dirige a Jesus Cristo, e também quando a gente fala nos apóstolos. Então nós temos uma ideia que tudo aquilo que está, de alguma maneira, conectado a Cristo, tem que ser valorizado pela igreja. No caso da igreja ortodoxa, eu não posso dizer para você que houveram exageros. Na igreja romana houveram alguns exageros. Eu vou citar esses exageros da igreja romana. Por exemplo, o São Boaventura, o teólogo Boaventura, de Bonareggio, que é um teólogo medieval, ele escreveu uns salmos, ele colocou os tais salmos em feminino e dedicou à Virgem Maria, nesse sentido que você está dizendo, que não é algo que não cabia bem. Tá? Ele pegou esses salmos, que eram dirigidos ao Deus dos judeus, e que depois os cristãos empregaram parte desses salmos a Jesus Cristo. Veio esse teólogo romano, que é o Boaventura de Bonareggio, e colocou esses salmos em feminino e dedicou à Virgem Maria, algo que realmente não foi de bom tom. E um outro teólogo romano mais próximo, Afonso Maria de Ligório, ele escreveu As Glórias de Maria, que é um outro livro estranho, que os apostólicos romanos valorizam, mas que está cheio de coisas estranhas. E teve um outro chamado Maria Grillon Montfort, que era um francês, e ensinou que as pessoas deviam usar umas cadeias, umas correntinhas, e ser escravos da Virgem Maria. Ele viveu na época da escravidão, então realmente teve alguns excessos. Eu não lembro, posso estar equivocado, que os papas romanos tenham apoiado esses exageros. É claro que cometeram o erro de não corrigir, de não se opor, de não conter esses exageros. Tá? Dessas pessoas isoladas. Mas, como digo, eu vejo mais esses excessos lamentáveis, porque todo excesso é lamentável, eu vejo mais esses excessos como algo específico de algumas pessoas, de alguns personagens, de alguns teólogos dentro da igreja romana. Eu já citei o nome, o Boaventura, o Afonso de Ligório, o Grillon Montfort, e não da totalidade da igreja romana. Acho que seria injusto. Dentro da igreja romana sempre houveram pessoas muito sóbrias e muito equilibradas, mas esses exageros, óbvio, sendo pessoais, eles existiram. Eu acredito que o Papa Romano devia ter tomado atitudes mais rigorosas e de alguma maneira, corrigido e proibido os excessos desses personagens. Professor Domingos, alguns sacerdotes da Igreja Católica Romana não aceitam que Maria tenha maior destaque do que Jesus. Quais são algumas críticas ou controvérsias associadas ao culto a Maria de Nazaré, mãe de Jesus, professor? De fato, Afonso, nós não podemos colocar a Virgem Maria acima do seu filho. Por exemplo, nós não tributamos, a Igreja Ortodoxa grega e a romana também, e a anglicana, elas não tributam adoração à Virgem Maria. Não se pode adorar a Virgem Maria. Seria uma atitude, eu não gosto muito de usar esta palavra, mas seria uma atitude pecaminosa, seria um pecado, um erro gravíssimo, adorar uma criatura qualquer. As adorações devem ser tributadas apenas ao Ser Supremo,
que para nós cristãos é a Trindade encarnada em Jesus Cristo. Então, a Virgem Maria não deve receber adorações. Tá? E, realmente, nos livros de ordem da Igreja Ortodoxa, nos símbolos de fé, nos livros de doutrina e da própria Igreja Romana e da Igreja Anglicana, se diz que a adoração deve ser exclusiva, objeto exclusivo à Trindade Santíssima, a Jesus Cristo, que é a manifestação dessa Trindade. Então, toda adoração que seja dirigida a criaturas, ela é condenável. Aliás, no Decálogo está: só a Deus adorarás e só a Ele cultuarás. Tá? Então, a Virgem Maria não pode, em hipótese alguma, ser adorada. Tá? É uma atitude incorreta, é uma atitude pecaminosa que não se pode tolerar. Agora, o culto que nós prestamos a ela, nós cristãos, cristãos apostólicos, sejamos ortodoxos, romanos, não é o culto de adoração. A gente sabe que dentro da realidade humana existem diversas naturezas, existem várias formas, vários níveis, vários graus de homenagem. A adoração é uma reverência, é uma homenagem suprema que se deve apenas a Deus. Mas, apesar disso, nós reverenciamos os nossos pais, nós reverenciamos os nossos chefes, líderes seculares dentro da política, temos certo respeito, pelo menos pelos que são dignos. Então, não existe apenas a adoração se deve a Deus, mas existem outros níveis, outros graus de reverência, de homenagem, que nós podemos tributar às criaturas. E nesse caso, a maior homenagem que os cristãos fazem a homenagem humana, é a Virgem Maria, que nós consideramos a criatura humana, o ser humano mais elevado, como você mesmo disse, quando citou o livro de Allan Kardec, acho que o livro dos Espíritos, não tenho certeza, quando você citou que ela é, para nós, a criatura, o ser humano, não é uma deusa, não é um deus, mas é a criatura, é o ser humano, de longe, mais elevado que existiu na face da Terra. Professor, o livro citado foi, de fato, o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Tem muitas perguntas aqui. Tem uma aqui que é muito interessante. Quais são as principais práticas ou rituais associados à devoção a Maria, Mãe de Jesus? Existe alguma liturgia ou prática ritualista específica para Maria de Nazaré? Excelente pergunta, Afonso. Eu vou começar respondendo aqui que ela existe até onde você não imagina que ela exista. Existe na Igreja Luterana, que é uma organização, a primeira organização protestante. A gente sabe que o primeiro a se separar da Igreja Apostólica Romana foi o alemão Martinho Lutero, que fundou a assim chamada Igreja Luterana. E as pessoas imaginam: o Lutero, ele não acredita, ele era inimigo da Virgem Maria, o Lutero falava mal da Virgem Maria. Isso não é verdade. Eu quero aproveitar a ocasião para declarar que os primeiros reformadores protestantes também tinham o mesmo pensamento que nós, espíritas, muçulmanos, romanos, ortodoxos. Eles estavam de acordo com todos nós e tinham carinho e respeito pela Virgem Maria. Lutero, Calvino, Zwinglio, todos eles declaravam que ela era virgem perpétua, que ela não teve outros filhos, que se devia proclamá-la como bem-aventurada, etc. Eles estavam de acordo conosco. Na verdade, o primeiro grande repúdio à Virgem Maria dentro do cristianismo, ele partiu de uma figura um pouco obscura e pálida, poucos ouviram falar, que era Luke Sternenberg. Esse Luke Sternenberg foi o primeiro que atribuiu à Virgem Maria muitos outros filhos, uma multidão de filhos. Agora, voltando à questão litúrgica, os luteranos, dentro da
Os luteranos hoje são muito zelosos na questão litúrgica, às vezes mais sóbrios que os apostólicos romanos. Há luteranos que rezam a missa igual a missa ortodoxa, voltada para o altar. E os luteranos conservaram, dentro da sua liturgia, diversas festas dedicadas à Virgem Maria. Os anglicanos, eu não preciso nem dizer, a Igreja Episcopal Anglicana também conta com diversas festas dedicadas à Virgem Maria. No ritual da Igreja Apostólica Romana, mesmo atual, a festa de Maria, Mãe de Deus, a festa da Imaculada Conceição, a festa da Assunção da Virgem, cada uma delas tem um ofício próprio, uma sequência de orações dedicada a esse mistério, dedicada a essa crença. Na Igreja Ortodoxa, a presença da Virgem Maria na liturgia é incomparavelmente maior do que em qualquer dessas organizações ocidentais, maior que na Igreja Romana. A todo momento, todas as festas da Igreja Ortodoxa, Páscoa, Pentecoste, a Paixão de Cristo, todas elas têm referências, hinos, preces à Virgem Maria. Todos os dias do ano, a Igreja Ortodoxa tem uma prece para a Virgem Maria. Eu estou falando sobre a igreja que eu convivo, que é a igreja grega, mas eu sei que as igrejas chamadas orientais são as igrejas copta, siríaca e armênia, são as que mais rezam a Virgem Maria. A liturgia que tem o maior número de hinos, de preces à Virgem Maria é, se não me engano, a liturgia copta, da Igreja Apostólica Copta, do Egito, mesmo porque eles acreditam que, quando Jesus nasceu, a Virgem Maria, São José e o menino, a Sagrada Família, foi se refugiar lá no Egito, fugindo do tirano Herodes, e viveram numa vila chamada Matarihe. E até hoje essa igreja egípcia, a igreja apostólica egípcia copta, fundada pelo evangelista São Marcos, ela é a que mais reza, a liturgia mais rica, quem gosta de liturgia, a liturgia mais rica em referências à Virgem Maria é a liturgia copta, seguida, como falei, pela siríaca, pela armênia. A nossa liturgia bizantina também, como falei, é cheia de menções à Virgem Maria, e as principais festas dela são Santa Mãe de Deus, Imaculada Conceição, Assunção. Vamos adiantar uma questão aqui, que é uma questão, acho que muito importante. Fica à vontade, Afonso. Nosso irmão José Gomes, de Sorocaba, ele manda uma porção de perguntas, é um verdadeiro tratado aqui. Saudações fraternais, José. Ele merece, mas eu vou tentar resumir. Ele está dizendo o seguinte, em resumo: será que essa adoração a Maria de Nazaré, mãe de Jesus, não é um sincretismo das deusas antigas, da fertilidade, as deusas que acompanham a humanidade desde a Babilônia? Será que não foi uma tentativa da igreja, da nascente igreja católica, de captar um rebanho que viria com essa adoração, essa forma de sincretismo? Eu não sei, eu gostaria muito vem a curiosidade de saber o que José pensa sobre o Evangelho, sobre os Evangelhos. Né? Não sei o que ele pensa sobre esses Evangelhos. A gente tem aqui, como eu citei, eu vou citar de novo, que é o Evangelho, versículo 48, diz assim: doravante todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Né? Então, se nós fôssemos admitir que a mariofilia, que a presença da Virgem Maria no cristianismo é resultado da cultura pagã, nós seríamos obrigados, por via de coerência lógica, de dizer que essa influência pagã já está no Evangelho, já está no Novo Testamento. É o que os protestantes não aceitam. É estranho que, eu não sei se o senhor é protestante ou não, não sei, mas é estranho que muitos protestantes fazem essa crítica. Eles vão dizer que a igreja ortodoxa, a igreja romana, a igreja anglicana, a partir do século N, do século X, que elas adotaram essas práticas que eles qualificam como
pagãs, tá? Que eles qualificam como terem vindo do paganismo. Mas aí a gente abre o Evangelho de Lucas, como falei, e encontra no próprio Evangelho de Lucas, que foi escrito por volta do ano 60 da nossa era, 30 anos após a morte de Jesus, e no texto grego a gente encontra a própria Virgem Maria dizendo isto: as gerações do futuro me proclamarão bem-aventurada. Então, nós estaríamos obrigados, Afonso, se admitíssemos essa lógica, nós teríamos que admitir, por coerência lógica, que o paganismo já está no Evangelho. Aí sim, aí eu concordaria com José. Então, aí eu concordaria com sim, José. Então, o nosso Novo Testamento é pagão, o nosso Evangelho é pagão, o paganismo já está no Evangelho de Lucas, aqui em Lucas 1, 48. Se você admitir honestamente que o evangelista Lucas ele se deixou influenciar pelo paganismo, aí realmente não temos o que discutir. Eu só tenho que respeitar o seu ponto de vista. Mas eu acho desonesto. O que eu acho desonesto, veja, Afonso, é se argumentar da seguinte maneira: o culto à Virgem Maria é pagão e ele entrou na igreja romana, na igreja ortodoxa, no século II, no século III, no século IV, e esconder que já há embasamento, fundamento para ele aqui nos próprios evangelhos escritos. Muito bem respondido. E aí, complementar, eu não tenho medo de responder, e aí é um ponto de vista meu dentro da teologia. Sim, eu acredito que a divindade, eu acredito que o ser supremo, a trindade, eu acredito sim que em Deus existe sim um conteúdo feminino. Eu acredito que existe um sagrado feminino em Deus. Sim, porque o feminino existe, o feminino foi algo querido, o feminismo foi algo planejado, o feminino, como tudo de bom que existe, foi algo querido, planejado, desejado por Deus. Então eu penso sim que essa energia feminina, eu penso que essa consciência feminina, ela sim esteja presente mesmo no sagrado. Os pagãos erraram em chamar isso de deusa, tá? Porque Deus não existe, na verdade, nós deveríamos dizer até, nós usamos os termos, Jesus chamou Deus de pai. Por quê? Porque Jesus viveu dentro de uma cultura. E naquela cultura, era uma cultura machista. Era uma cultura voltada para o masculino, onde Deus, no antigo Israel, era chamado de pai. Mas nós poderíamos chamar Deus de mãe sem nenhum problema, porque tanto a paternidade como a maternidade estão presentes em Deus. Alguém diria: Deus não é nem feminino nem masculino. E outros diriam: tanto o masculino quanto o feminismo estão presentes em Deus. Então nós não temos que temer nenhuma, embora não existam deusas, a gente também poderia dizer que Deus não precisa ser chamado no masculino. Tá? Deus poderia ser chamado de pai e mãe, já foi dito isso, ou poderia se dizer que ele é mãe, pai e mãe. Eu não tenho nenhuma objeção contra isso, como falo, que eu acredito que esse aspecto feminino está em Deus, e quem melhor manifestou no mundo esse aspecto feminino foi, de fato, a Virgem Maria. Bom, professor, o senhor acertou. Eu verifiquei aqui o nosso ouvinte, José Gomes de Sorocaba, que eu agradeço a participação dele, o interesse, o carinho. Ele é realmente luterano. Ele é de fé luterana. Então ele sabe, o José, muito bom, José sabe que Martinho Lutero comentou Magnífica, né? Que é exatamente essa oração que citamos, Lucas 1,48, foi comentada por Martinho Lutero, que Martinho Lutero reconheceu a virgindade perpétua de Maria. Martinho Lutero escreveu diversas vezes que ela não teve nenhum outro filho além de Jesus Cristo, como ele conservou, dentro do ritual luterano, conservou todas as festas da Virgem Maria como a apresentação de Nosso Senhor no templo. Professor Domingo, as perguntas podem parecer, às vezes, para o senhor muito simplórias, mas veja bem. Não, de maneira alguma. Não pense, de forma alguma. Aqui nós somos leigos nesse culto. Não, todos somos. O senhor é um estudioso, o senhor tem aí, o senhor gasta as pestanas aí, estudando aí bastante, que eu sei, o senhor é um dedicado pesquisador. Agora, dia 12 de outubro, no calendário da Igreja Católica Apostólica Romana, é dedicado a Nossa Senhora. Agora,
Existem outras Nossas Senhoras espalhadas, outras. Como é que fica? Explica um pouquinho para aquele que quer entender se é a mesma entidade, o mesmo espírito, se é. Não vou dizer a pessoa, porque transcende, né? Mas é a mesma coisa. É a mesma. Aí tomamos um ponto polêmico, aí você tocou um assunto muito polêmico. Porque neste ponto, existem excessos que deveriam ser corrigidos. Aí chegamos aos excessos. Existem excessos que deveriam ser corrigidos, porque acaba se criando alguns títulos que são folclóricos. Deveriam ser eliminados por serem demasiado folclóricos. Eu vou citar um, Nossa Senhora da Cabeça. Tá, parece um título estranho, né? Que surgiu na piedade popular da Idade Média, surgiu do povo medieval. Então, é a Nossa Senhora que segura a cabeça de uma pessoa. Tem a famosa Nossa Senhora do Ó, porque quando ela dá à luz, ela vê um menino tão bonito, eles acreditavam na Idade Média, viu uma lenda que ela ficou tão feliz de ver o menino que ela exclamou Ó, e aí deu origem à Nossa Senhora do Ó. Então são alguns títulos que são muito questionáveis, porque surgem da piedade popular. O Roberto Carlos escreveu a música que todos nós conhecemos, Todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus. Então não preciso explicar aquilo que o próprio Roberto Carlos já explicou. Todas elas reportam, ainda que não de maneira totalmente correta, todas elas reportam a mesma personagem, que é a Mãe de Cristo, a Mãe de Deus. Agora eu quero chamar a atenção dentro desses títulos que você perguntou, eu quero chamar a atenção a um gênero de título que é ligado a aparições, e aí que vem minhas críticas nesse setor, que são as aparições, e eu vou usar já o termo, para não ser indelicado, eu vou usar supostas aparições. Tá? Eu gostaria de usar falsas, mas vou usar supostas. Tá? E aí a gente tem, na igreja romana, principalmente, Nossa Senhora de Salete, teria aparecido na França, para Melânia e o seu irmão. Tem Nossa Senhora de Lourdes, que é famosa, a Gruta de Lourdes. Ela teria aparecido, a Bernadette de Soubirous, onde brotou uma fonte de água. E mais atualmente, é mais famosa no Brasil, a famosa Nossa Senhora de Fátima, que teria aparecido a irmã Lúcia, a Jacinta, e aos 3 pastorinhos. Aí a coisa se torna muito complicada para a Igreja Romana, essas aparições. Primeiro porque a Virgem Maria fala, o que eles dizem ser a Virgem Maria, fala nessas aparições, manda recados para a humanidade. E esses, quando a gente analisa, a gente espera muito desses recados, mas quando você analisa, eles estão muito abaixo do que se espera. Nessa aparição de Salete, a Virgem Maria se mostra muito preocupada com as pessoas irem à missa ao domingo. Então ela enche a paciência, para não dizer outra coisa, falando para as pessoas irem à missa, vão à missa, vão à missa, vão à missa, vão à missa, façam jejum, rezem rosários. E ela chega a dizer que se as pessoas não fizerem isso, veja que coisa triste, ela, a Virgem Maria, iria fazer apodrecer as batatas. E as pessoas iam ter fome, iam morrer de fome. E aí você vai vendo que rumo isso vai tomar. Se essa criatura elevada, que é a Virgem Maria, Mãe de Deus, se ela ia aparecer aí para dizer que ela ia fazer apodrecer batatas, fazer os pobres passarem fome ou morrerem porque não estavam indo à missa. Isso não me parece nem um pouco digno da Virgem Maria ou a altura desse personagem. Depois nós vamos para Lourdes. Eu vou passar. Lourdes é a mais sóbria delas. Mas aí Fátima é complicado, porque em Fátima, a Virgem Maria, supostamente, em Fátima, vai fazer sermão contra o comunismo. E o sermão político. Porque o comunismo é inimigo, porque o comunismo é do demônio. Macartismo. É mal. Exatamente. Agora, eu pergunto, Afonso, lá nesse Magnífica, que eu falei que foi comentado pelo Lutero, Lucas 1,46, a Virgem Maria diz que derrubaria os poderosos dos seus tronos e elevaria os humildes, que despediria os ricos sem nada e saciaria os indigentes. Quer dizer, e agora em Fátima ela critica o comunismo e ela não diz uma palavra contra o capitalismo. Ela não diz uma mísera palavra contra a exploração do homem pelo homem.
quanto à mamonolatria, adoração ao dinheiro, mercadolatria, adoração ao capital, ao mercado, exploração, gente morrendo. E ela não diz nada, uma única palavra de censura a esse modelo cruel e desumano que tantos apostólicos romanos criticaram. Ela não critica em Fátima, ela só critica o comunismo. Então fica muito difícil de se admitir, de se crer nessas aparições, nesses títulos ligados a aparições. Olha, Afonso, para terminar essa questão, eu talvez não fosse tão cético se a Virgem Maria aparecesse nessas aparições, repetindo o que estava no Evangelho: dai de comer a quem tem fome, dai de beber a quem tem sede, visitai os presos, vestiu-os nus. Se ela falasse coisas desse teor: não julgueis, não condeneis, não façais fofoca, não falai da vida alheia, tá? Não matai em nome da religião, não odiai em nome da religião, talvez então eu encarasse com um pouco mais de seriedade essas supostas aparições. Por ora, para mim, essas aparições são humanas, demasiado humanas. Muito bem colocado, esclarecimento muito oportuno. Sempre é bom receber o senhor aqui no programa Conviver. Você que é demasiado carinhoso e gentil conosco. Professor Domingos Pardal Braz, eu quero nesse instante pedir licença para agradecer na produção do programa Conviver de hoje Fábio Bettinassi e Alex Monteiro, na divulgação Silvana Zandomeni, nos trabalhos técnicos Jefferson Carvalho, Rogério Palma, e no apoio à produção a nossa querida Regina, na edição Edi Pontes, na supervisão Júlio Sena. Programa... equipe bonita, um abraço forte para cada um deles, um abraço fortíssimo. Gente boa. Olha, professor, essa equipe aqui é a Regina Prata, que está nos acompanhando de perto nesse instante, e todos aqueles que recebam o nosso carinhoso muito obrigado. Andorinha sozinha... Nosso abraço. Professor, já encerrando aqui nos últimos minutos, eu queria que, aproveitando a inspiração de Maria de Nazaré, mãe de Jesus Cristo, que é no Espiritismo, nosso modelo e guia, sim, é espírito puro e perfeito, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que o senhor, inspirado, se despedisse com uma mensagem para este mundo de aflitos que somos todos nós. Eu gostaria de terminar, como até de alguma maneira me inspirando no Afonso, de me inspirar numa oração que não é ortodoxa grega, é uma oração romana, mas que eu gosto muito. Tá? Eu acho muito bonita esta oração. Tá? E ela diz mais ou menos assim, acho que todo mundo conhece, vou terminar com ela. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A ti bradamos os degredados filhos de Eva, gemendo, chorando no vale de lágrimas. Não poderíamos terminar mais inspirados e mais envolvidos por essa espiritualidade que nos traz o professor Domingos Pardal Braz, teólogo, escritor e pesquisador, que hoje, no programa Conviver, respondeu perguntas sobre a doutrina da Mãe de Deus. Eu me despeço aqui, agradecendo a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, e também pelo nosso portal Mundo Maior. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Você acompanhou Programa Conviver.